7º vídeo, não é? Muito bem. Então, o Onã agora está recebendo a ordem do Senhor dos céus, Yahvé, de Deus. Não, não é de Deus, não. Ele está recebendo a ordem do pai dele. Mãe e pai, nesse tempo do mundo, eram como deuses. Nesse tempo, mãe e pai eram como deuses. Eram servidos, amados, adorados como deuses. Assim como o ancião mais velho da tribo, o cacique, o sacerdote, o religioso, o rei. Você está entendendo? É isso. É Lohins. Expliquei isso. Então vamos lá. Agora, Onã. Agora sim. Agora sim. Porque no caso de Er, lá não está claro que Er se masturbava, que Er ejaculava fora, nem que Er deitava com a sua esposa. Mas o caso de Onã agora, ele se masturbava, então tem um fundo que serve de base. Não tem nada, nem base, nem fundo, não tem nada, nenhum indício, não tem nada. O Onã não se masturbava. Presta atenção. Vamos para o versículo 9, então? Olha só. De Bereshit, de Gênesis, capítulo 38, versículo 9. Vayedá Onan ki lolo ireier azara, ou azará, verrayar imba, el eshet ou erred, a arvir, vishret, aretzach, leviter, ou levileti, netzanzerá, leahi, quer dizer, Onã, porém soube que esta semente não havia de ser dele, para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, o Onã entrava a mulher de seu irmão, vejam, quando penetrava na relação, o Onã e a mulher de seu irmão, a Tamar, fazia sexo com ela, normal, fazia sexo, não é? E na hora de ejacular, de virar o zoinho, né, do prazer, aquela coisa, né, ele tirava e derramava na terra. Tirava e derramava na terra. Isto não é masturbação. Não sei se os senhores entenderam. Masturbação é com a mão. É com a mão. Com a mão. E não tem um outro membro ou órgão para se chegar ao gozo da ejaculação, como o órgão feminino, a vagina. Não tem a penetração, tem o friccionar, a fricção da mão no corpo do pênis. Então Onã não se masturbava. Onã não batia punheta. Onã transava, tinha relações sexuais normais. Só que na hora de gozar ele tirava e jogava na terra. É simples assim. Simples, não precisa de semântica, de exegese, de hermenêutica, não precisa de nada disso. Não precisa viajar na maionese, não precisa espiritualizar, nada disso. Até quando vocês vão distorcer o texto? E de novo, que Deus é esse que mata um cara que não quer fazer filho
sabendo que o filho, mesmo biológico, sai dele, não vai ser dele, vai ser do seu irmão. Nem masturbar, nem masturbou, ele apenas tirou e gozou no chão, matou o Onã por isso, mas não matou Davi. Repito, pegou uma mulher casada, comeu, abusou dela, depois mandou matar o marido dela. Quais os princípios e valores que esse Deus tem, hein, ô Rabino? Responde para mim. Ah, mas Davi, segundo o sábio de a Torá, Davi era rei, Davi era ungido do Senhor. Calma aí, vamos responder. Mas não matou Davi, não é? Que pegou a Betsabá, estuprou, depois matou o marido dela, Urias, que era o seu fiel soldado. Mas matou um inocente. Esse Deus gosta de ir na contramão de princípios e valores e de ética, não é? Ele vai e mata um cara que está sendo obrigado, não é Deus. Quem matou ali foi o próprio Tamar, foi o próprio pai que mata os filhos. É o próprio pai que esbagaça com tudo, entende? Porque não está correspondendo ao desejo, aos projetos, aos planos, aos acordos dele. Tem Deus matando ninguém ali não. Mas vamos lá. Então Deus não matou Davi, poupou Davi, não é? Pelos crimes de estupro, de abuso e de assassinato de um pai de família, de um homem honesto, que devia pagar os seus dízimos, suas ofertas, seguir ao templo, que era submisso e que venerava o próprio Davi, o rei. Olha que legal. Aí Deus permite Davi fazer toda essa lambança. Desculpa, Deus permite Davi fazer toda essa merda, destruir um casamento, acabar com o casamento de uma mulher e de um homem, ainda matar o homem. E aí quem vai pagar por isso? Davi não paga. Sabe quem vai pagar por isso? Um inocente, gente. É o filho de Davi com Betseba. Tá certo isso? Dá uma olhadinha nisso aqui. Contrariando a palavra do próprio Deus, que atesta pelo profeta Ezequiel 18:2. Né? Mas vamos lá. Em Gênesis ainda 38, agora no versículo 10, voltando ao caso de Onã, está escrito assim: Vayera benei Yahiver asher asar vayamet gaonto. Ou seja, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Oh, não, porque você gozou fora de Tamar, então você vai morrer, porque isto é mal aos meus olhos, Onã. Conversa para boi dormir. Foi Onã coisa nenhuma. Foi o Deus chamado Judá, foi o pai. Foi o homem, o Elohim. Vocês têm que tomar vergonha na cara. Estou falando sério. Vocês têm que tomar vergonha na cara. Todo esse colegiado aí, meu pirado, e aqui não é uma mensagem antissemita, coisa nenhuma. Não é uma mensagem antissemita, não é perseguição. Não adianta vir mandar bloquear meu canal. Tá falando contra o povo de Israel, o povo judeu, é perseguição. Não é nada disso. Tô falando dessa doentia, essa xaropada, sabe? De ficar fazendo, criando coisas da cabeça, entende? Pelos seus frustramentos. Bom, e aí coloca tudo com a responsabilidade que Deus fez, que o Senhor matou, ou então que um Satã, com uma Satã, com o diabo fez. Tá todo mundo de saco cheio já disso. Muito bem. Então, o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou. Quer saber quem era o Senhor? Aqui não era o Deus, verdadeira entidade, o Espírito, não. Não. Sabe quem era? Era o Pai, era Judá. O próprio Pai, que quer forçosamente, de qualquer maneira, dar sucessão ao laço entre famílias.
e o crescimento de prole. E os filhos não querem, por questões já explicadas aqui. Porque afirmo isto, porque em Ezequiel 18, versículo 2 e versículo 18 está escrito assim. Dá só uma olhada. Por que não é Deus que matou Er? E por que não é Deus que matou Onã? Porque se fosse Deus, teria matado Davi. Estou comparando. Teria matado Davi pelos crimes, pela cachorrada, pela maldade, pela safadeza, pelo diabo e demônio que Davi foi, tomando a mulher de família, casada, passou por cima de 10 mandamentos, de lei, passou por cima de Levítico, de Deus, de templo, de sumo sacerdote, tudo, por causa da cobiça dele. Pegou a mulher, levou para a cama, comeu, e depois mandou matar o marido dela. Aí eu te pergunto, por que Deus não matou Davi? E matou 2 caras. E matou um que não queria, que gozava fora da mulher. Isso não tem lógica. Não tem relação, não tem associação. Isso foge de todos os parâmetros da ética, do zelo, do cuidado, do raciocínio. Sabe? Quando vocês falam isso, Rabino, e por causa disso, veio o onanismo. Ah, para com isso, cara. Com todo respeito. Poxa. Aí não mata Davi? Sabe por que não foi Deus? Por causa disso aqui, ó. Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Lakhen aten moshelim. Et ramashal. Razar al ademat. Israel lemor avot. Yokhelu. Você vestinei rabanim tikereinach. Ou seja, Ezequiel 18, 2. Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais pecaram, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Versículo 18. Va'amareten ma'adar lo nazakaben ba'avon, rav veraben mishepat ut sedak, azach et kal, chukotai, shamar vayasech otam, rayor e reyer. Mas dizeis, por que não haverá o filho, não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. O povo queria. Por que o filho não pode levar a culpa do pai? O pai não deu a vida para ele? Não está vivo por causa do pai? Se o pai cometeu um erro aqui, um crime, o filho paga. O filho tem que pagar. O filho não tem que pagar. Está dizendo Deus aqui. Aquele que pecar, morrerá. Se o filho for honesto e o pai desonesto, o pai tem que ser preso, o pai tem que ser punido, ou o pai tem que morrer. E não é o filho no lugar dele. O filho não levará a culpa do pai e o pai não levará a culpa do filho. Então pergunto, que Deus é esse daí que pega e mata um inocente, oriundo de uma traição, de crime, de homicídio? O que o filho de Betsabá com Davi tem a ver com as cagadas, com os erros, com a sacanagem, com a maldade de Davi e Betseba? Diz para mim, se o filho não levará a culpa do pai, e nem da mãe, nem de ninguém, cada um responde por si mesmo. A responsabilidade é pessoal, Ezequiel 18. E agora, Rabino, me diz aí, Deus não mata Davi, passa a mão na cabeça de Davi, mata dois, um pau, mata um cara, porque não quis engravidar uma mulher? Ainda sem falar que ele se masturbou, que nem tem, no contexto nem tem a masturbação. Ainda vem falar que é pecado grave a poluição noturna quando a pessoa ejacula dormindo inconscientemente.
Ah, vai plantar batata, você me desculpa. Tá louco? Você já pirou já. Vamos lá. Logo, masturbação não é pecado e nem causa doença, mas é como disse o Papa Francisco, é uma riqueza dada por Deus. Ok? Então, você entendeu? Aqui não há nada que condene o prazer ou o orgasmo pela masturbação. Se você pegar documentos, relatórios históricos da Igreja Católica e do judaísmo, você vai ver que na Igreja Católica, como eu mostrei no começo, a mulher não podia nem subir em cima do homem. Ele deitado na cama, a mulher subir em cima. Não podia. Não podia ter outras posições. Não podia, é só papai e mamãe. Só. Se ela fizesse isso, ela era condenada a morrer, a se torturar, presa, torturada ou fogueira. Olha a cabeça dos caras. E outra, não podia ter prazer, não. E para ter relação sexual, demorava aí nas semanas feriados, festas, santas da Igreja Católica e também do judaísmo, não podia. O casal mal transava, viu? Nesse tempo aí. Porque tudo era pecado, prazer era pecado. Entende? E para transar não podia ver nudez um do outro, não. Era um lençol, pegava um lençol, assim, ó. Vou fazer aqui para você, tá bom? Pegava um lençol, tá vendo aqui um lençol? Pegava um lençol, fazia assim, ó. Era isso aqui, ó. Pegava um lençol, fazia um buraco, ó. Pegava um lençol, fazia um buraco, um colocava no outro, ninguém via seio, não via nada, né? E ficava só no buraco lá embaixo. Só no buraco, no lençol. Só isso. Ninguém via nada. Essas são as imposições da religião, dessa perversidade, dessa máquina pública religiosa que sequela, mata as pessoas, os seus prazeres, suas felicidades, que a natureza, Deus, o pai, a mãe, seja lá quem for, Deus deu para o ser humano. Mas o diabo, o demônio, como disse Jesus, o ladrão, o mercenário, veio para roubar, matar e destruir, que são esses caras sequelados, religiosos, que estão por aí. Cabe você desfrutar de tudo que Deus te deu, do jeito como você é, ou continuar seguindo esse povo louco, doido, que toma a tua alma, toma os seus prazeres, toma tudo que Deus te deu para você se divertir e ser feliz, toma o teu dinheiro também, não é? Agora, existe aqui, vamos agora fazer um retorno aqui, né, para a gente concluir, porque eu não posso deixar passar. Aqui eu expliquei toda essa questão aí da lei, não é? Expliquei toda essa questão da lei, né? Mas tem uma coisa que ficou em falta. O que você acha que ficou em falta? Né? O que vocês acham que ficou em falta? Ficou em falta a questão do apóstolo Paulo, não é? Ficou em falta isso daqui. E a gente vai voltar nisso daqui agora, não é? Então, o apóstolo Paulo, eu já expliquei agora, depois que eu passei por toda essa parte de Levítico, Deuteronômio, né? Onde o rabino está dizendo lá que segundo a Torá não tem nada a ver com masturbação, não tem nada a ver com prazer, nada. Só tem a ver com higiene, isso ficou claro, não é? Mas a lavagem cerebral que fizeram, não é? Essas interpretações da Torá chegou até Paulo dessa maneira que está chegando até você hoje, ou até pior. Por isso que o coitado, não é? Vai dizer assim, olha só. Debeló emomeios heteros nomos antitrasteomai nomos mou nos me aike lontzon nomos kamartia ho on en
neles, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei religiosa de Moisés, dos rabinatos, não é? Guerreando contra a lei da minha mente, né? E me faz prisioneiro. A lei do pecado está nos meus membros. Olha o que isso consegue fazer na cabeça de um ser humano. De que os seus membros é algo repugnante, é algo sujo, serve só para a procriação, mas para o bel prazer, para o prazer solitário, né? Para o solteiro não pode, para o padre não pode, por isso que fica pegando as coisas por aí, aprontando, não é? Não pode, não pode, não pode. Tudo é imundície, tudo é nojeira, tal. Veja bem, olha só o que fizeram com o cara. A maneira mais eufemística, ou metafórica, ou figurativa que Paulo vai expressar essas dores do dogmatismo da religião, que mais para frente ele vai falar que tudo que ele aprendeu foi esterco, foi merda. Veja bem, olha só, no segundo aos Coríntios 12:7, eu já expliquei que Paulo, quando fala dos seus membros, ele fala que tem duas leis guerreando. Ele uma lei que é a lei da carne, do mal, a lei que está nos seus membros, o instinto, a força, que é a natureza, a libido, o desejo, sexo, prazer, o gozar, não é? A religião transformou nisso em algo carnal, feio, ruim, coisa diabólica. E ele consegue, só que ele é escravo, ele é escravo desses desejos que está dentro dele, não tem como tirar, só matando a pessoa, não é? E ninguém está aqui para matar ninguém. E tem uma outra lei ainda, uma outra lei que vem sufocar mais ainda a lei natural, que é a lei de Deus, não, é a lei dos rabinos, é a lei dos fariseus, é a lei da religião, entendeu? E tudo isso, essas leis, elas se tornam espinhos na vida da pessoa. Segundo Coríntios 12:7, não é? Que vai dizer exatamente assim. Olha só, espinho na carne, né? Caim, rina, me, hiperaromai, hiperbole, apocalipsis, moi, didome, escolopsis, sax angelo, satan, rina, me collapsum, ina, me hiperai, romai. Isso é grego. Paulo está dizendo assim, segundo Coríntios 12:7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Muito bem, durante todo esse texto que nós lemos, durante a pós-existência de Paulo, surgiram muitos conceitos, muitas suposições do tal espinho na carne de Paulo. Doenças, depressão, epilepsia, que ele era calvície, que ele era manco. Surgiu de tudo por aí. Todo mundo quer imaginar que não seja a questão de sexo, de prazer, de tesão de Paulo, ou até uma outra sexualidade. Dê uma olhada, mas não uma olhada religiosa, espiritual, mais psicológica, mais humana. Muito bem, de uma ótica, de um olhar mais do lado exterior desse mundo da religião, fora do contexto espiritual e psicologicamente, parece que, psicologicamente falando, parece que Paulo, não é?
cria aqui as desculpas, os seus bloqueios, os seus escudos, para justificar seus prazeres sexuais em os seus membros, alegando que é necessário, é mister ou permitido que sua carne e seus membros obedecem à lei, compulsão, força, instinto humano de prazer, tesão. É necessário que ele passe, que ele sinta isso. Passe por essa luta, porque é um enviado de Deus. Tem revelações acima das demais pessoas. E assim ele não pode ser levado aos outros, para que senão não haja envaidecimento, uma auto-idolatria, uma auto-glória, vindo ele a pecar. E depois vem o espinho, ou seja, aquilo que dói e até envenena e toxina todo o corpo. Depressa. Vem a chateação através da culpa ou acusação. O mensageiro também, aquele que traz as mensagens de peso, de condenação e de julgo através de pessoas, também. Veja em Bamesbar o Números 33, 55. O que eu estou querendo dizer para você aqui é que ele está tentando justificar os seus espinhos e as suas dores. Ele está usando um eufemismo de espinho e de mensageiro de Satanás para o peso da sua consciência. Porque a religião colocou isso dentro dele. Qualquer momento de gozo, de ejaculação ou de masturbação que ele assim tivesse, ou qualquer outro prazer, vídeo de prazer que ele tivesse, ele iria depois justificar, dizendo que é para que ele não se sinta um poderoso, sem pecado, um anjo acima dos outros, por causa das revelações, das visões da profecia. Muita gente se esconde através de ser um missionário, um profeta de Deus, aleluia, que tem visão e revelação, curas e milagres, mas esconde que adulterou e tem uma filha fora do casamento como a irmã da igreja, aleluia. É bem assim. Cria essa imagem de um Deus, um santo, um profeta, mas é tão homem quanto qualquer um. Elias vai dizer lá, né? Pedro vai falar sobre Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas e tentações que todos nós. Entende isso? Muito bem. E esses espinhos na carne? Fala para mim. Vamos dar uma olhadinha? Que espinhos são esses? Quais os possíveis espinhos que são? As criações teológicas, as doutrinas, não é? As regras, os livretos de regras. É isso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, é pecado, isso e aquilo e aquilo. Essa charupada toda. Muito bem. Vamos lá. Números 35, 33, capítulo 33 e versículo 55. Os espinhos na carne. Já está acabando. Já está acabando. Né? Então vai dizer assim, ó,
venlo torihum, et vosrei ou vorvei haaretz, mi benekhem, veraya, asher totru, mehen. Lesikin bem nekhen seninin betsedekha betserahu et kehen al haaretz asher aten Yoshevin Bach, que está escrito aqui em hebraico, mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar, deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas ilhargas, e a apertar-vos-ão na terra em que habitardes. É uma ordem lá, não é? Para eliminar uma quantidade de pessoas, um povo, e não deixar ninguém vivo. Porque se deixar vivo, eles vão crescer, não é? Aí eles vão se tornar espinhos nos vossos olhos, não é? E aguilhões. Seus inimigos, seus acusadores, seus algozes, seus competidores, seus destruidores, seus assassinos. Assim, pode-se compreender que espinho, no sentido metafórico, pode ser, sim, pessoas que furam na carne, mas o coração, a alma, sentimentos, consciência, aqui em Números 33:55, era para não deixar ninguém estrangeiro, ninguém imundo, ninguém sujo, ninguém pagão vivo, não é? Por quê? Porque poderiam continuar trazendo a cultura, a tradição, outras doutrinas, outros conhecimentos que viessem contaminar, que viessem trazer outras doutrinas, outros rituais, não é? E aí causar uma confusão, uma bagunça, um ódio, como nós temos hoje dentre as religiões cristãs, não é? Dentre o catolicismo, dentre o protestantismo, dentre o povo evangélico e pentecostal, essa bagunça, essa disputa, cada um com uma doutrina, isso, aquilo, outro. Furando a visão de Deus, furando os olhos, não é? De olhar todo mundo igual, em comum, amar a todo mundo. Você compreende o que eu estou tentando te passar? Não é? Inimigos são como espinhos, pessoas, pensamentos, teologias, doutrinas, religiões. Muito bem, não é? Julgamentos, discriminações, ofensas, não é? Pessoas que machucam as outras. A mesma coisa o tal mensageiro que o esbofeteia. Muito bem. Quantas pessoas não são enviadas do mal para te machucar? E essas pessoas estão imbuídas, não é, de legalismo, puritanismo, moralismo. Eu não falto na igreja, eu sigo a doutrina, tá aqui o livrinho do RI, não é? Tá aqui o código, a conduta, a norma, a doutrina. Eu dou dízimo, oferta, eu não pinto cabelo, não ponho saia curta, eu não passo maquiagem, eu não raspo o subaco, não raspo a perna, não raspo lá embaixo, eu sigo a doutrina, não é? Eu não uso bermuda, eu não vou na praia, eu não assisto jogo, eu não tenho televisão, imagem da besta, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu sou melhor do que você, como o fariseu e o publicano. Senhor, eu pago os dízimos da oferta, da hortelã, do cominho, eu cumpro a lei. Jesus disse que quem ouviu é o publicano, que nem sequer entrou e com a cabeça baixa na porta do templo, dizia, tem piedade de mim, misericórdia, porque eu sou pecador. Entende? Então, quantos
Quantos espinhos já apareceram na sua vida? Que te machucam, que te condenam, que te ofendem, que te criticam, que te rebaixam. Porque você não está dentro do espinheiro, do sistema religioso. Se está, não está do jeito que eles querem. Só paulada, cajada de Jeová, só chicotada, só bofetada, só agressão verbal, só indireta. Espinho, dói, machuca. Vai ficar se permitindo até quando? Aí dentro dessa denominação. Vamos lá. Assim também como fizeram, não é? Com Jesus, um clero, legalista, fanáticos, bitolados e hipócritas, enviados do mal, os fariseus. Mas se diziam mensageiros de Deus. E foram eles que entregaram Jesus para receber uma coroa de espinhos. Então talvez você esteja cheio de espinhos e rodeado de mensageiros do opositor, ou adversário, ou tentador, ou acusador, que é contra a sua natureza, que é contra suas emoções, que são contra os seus prazeres, suas alegrias. Quantas coroas e pauladas você tem levado esses anos todos dentro do sistema religioso? Chamaram Jesus de Beelzebub, príncipe imaginário da mitologia, não é? Dos babilônicos, dos caldeus, dos cananeus, não é? De demônios, príncipe de demônios, Deus das moscas fétidas, coisas abomináveis, repugnantes e imundas. Agora, por que será que chamaram Jesus disso, né? Disso, não é? Agora eu te pergunto, o que Paulo era ou fazia com o seu corpo, seus membros, para ter nojo de si mesmo, por causa da culpa colocada pela religião, de um suposto, não é, erro chamado pecado carnal, para se considerar escravo do pecado? E que pecado era esse? Paulo era um celibatário. Ele não tinha relações sexuais com mulher, ele não tinha mulher. Não era casado, não tinha mulher e não queria mulher. Ué, então, por que Paulo condena tanto os seus membros? Diz que os membros são membros do pecado? Os seus olhos, que como uma câmera via, filmava, levava as imagens para o seu subconsciente e depois ativava com os seus membros genitais ou outras coisas, não é? Por qual via Paulo se expressava, se extravasava sexualmente? Para depois vir a culpa, a ressaca moral, isso. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, versículo 8 e versículo 20, que vai dizer assim, em grego, versículo 1 do capítulo 7. 1 Coríntios 7, versículo 1. Depois, versículo 8 e versículo 20, vai dizer assim, Perihosmoi grapon, kalos anthropos, meraptomai gine. Quanto ao que me escrevestes, é bom. Será que é bom mesmo? É bom que o homem não toque em mulher. Tá esquisito, né? Vamos lá. Versículo 8. De agamos Cain gera, legum autos esti, caios ean menojos, cagom. Não é de defecar, não. É cagam. E aos solteiros e viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também
vivo, ou seja, sem sexo, celibatário. A viúva já fez o que tem que fazer, não casa de novo não. E quem é solteiro, permaneça solteiro como ele. Sem companheira, sem companheiro, sem sexo. Olha o trauma que a religião causou na cabeça desse cara chamado Paulo. E é isso que a religião tem causado na tua cabeça. Versículo 20. Recastos meno en taupei clisses en rocacion. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Agora, para terminar, eu digo para você, olha, meu querido, pense nisso. Pense como Paulo. Como esse cara, esse homem sofreu com tanta imposição, tanta lei, tanto ritual, tanta proibição, sujo, imundo, não faz isso, não pode, não pode. Você não é Paulo, não. Estão querendo fazer você de Paulo, de escravo deles. Por isso que eu estou aqui. Você não é Paulo. Assim como Paulo foi um ser humano, você também é. E eu estou aqui para trazer essa palavra de libertação para você viver a sua vida, sua sexualidade, como você é, e com os prazeres que a natureza, que a biologia, que a ciência, que a metafísica, que o corpo, que a anatomia deu para você. Seja por relação sexual comum, seja por masturbação, viva a sua vida e pratique o bem, pratique o amor, né? Você não é Paulo e você é diferente de Paulo. Você pode ser diferente, você pode se libertar de seus espinhos e coroas que colocam na sua cabeça para enfincar na sua mente, na sua ideia, espinhos venenosos, doutrinas venenosas, falsas morais, não é? Usos e costumes, e você pode se libertar disso, desses mensageiros que vêm diretos bofeteando você há décadas dentro desse manicômio chamado igreja. Você tem o direito de se amar, de se aceitar e viver com o seu corpo, com os seus membros e ser feliz. Que Deus te abençoe e até a próxima live, matéria, até o próximo tema. E eu conto com a sua ajuda. Inscrevam-se no meu canal aqui e compartilhem o máximo que vocês puderem, porque eu ensino para você do jeito que ninguém vai te ensinar. Eles querem mentir, te enrolar, deixar você uma pessoa frustrada, depressiva e infeliz, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu corpo, com a sua vocação, com o seu jeito, como você é, ok? Então, que Deus te abençoe poderosamente. Dê o seu like, compartilhe, me ajude a crescer, se você acha que tem relevância, me ajude a crescer. Meu muito obrigado por todos vocês até agora e até a próxima live. Shalom, paz para você, paz de espírito, paz mental, psicológica, paz sexual, seja feliz, viva sua vida. Não deixe que os outros vivam por você, não deixe que as pessoas determinem o que você deva fazer ou viver, falar, namorar, com quem, onde, em qual lugar, em qual igreja, qual doutrina. Deus te fez livre. Seja livre. Viva a vida. O que mais agrada a Deus é você estar bem consigo mesmo e ser feliz. Pratique o amor e a caridade. Compartilhe a minha live. Dê o seu like lá. Aperte o sininho e